Bom dia, sexto ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de produção de textos com o professor Douglas. Dando continuidade ao nosso roteiro, na aula de hoje abordaremos o gênero tirinha, focando no objetivo, características e nos tipos de linguagens presentes neste gênero. Queridos, localizem no livro de vocês o capítulo 3, página 56. Na seção Contextualizando, nós temos o tópico explicativo acerca do surgimento da comunicação em quadrinhos, utilizando aí os mais diversos tipos de linguagem, tá certo? Lá na página 56, no tópico Arte Sequencial, nós temos no segundo parágrafo a seguinte leitura: os desenhos são usados para contar histórias muito antes dos quadrinhos como conhecemos hoje. A comunicação por meio de imagens dispostas em uma sequência lógica é chamada arte sequencial. Veja quais são suas formas mais remotas, ou seja, suas formas mais antigas. Aí nós temos aqui na tela de vocês 3 representações antigas de arte sequencial, ou seja, de comunicação através de quadro, usando figuras, usando imagens que representam a linguagem não verbal, representando uma escrita que representa a linguagem verbal, as duas juntas, formando a linguagem mista para comunicar alguma coisa. Nós temos, por exemplo, aí a pintura egípcia, onde as cenas eram pintadas em tumbas, contando histórias que deveriam ser lidas de baixo para cima e em zigue-zague. Temos também os manuscritos astecas, em que a narrativa devia ser lida da esquerda para a direita e em zigue-zague. Temos ainda a tapeçaria de Bayeux, que é um imenso tapete bordado e descreve os principais eventos da conquista da Inglaterra pelos normandos, ainda em 1066. Essa tapeçaria deve ser lida da esquerda para a direita e não há divisões exatas das cenas, que são separadas por assunto. Pessoal, aí com o passar do tempo, a arte sequencial evoluiu e deu origem a alguns gêneros textuais, entre eles o gênero textual tirinha. A tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, é um gênero textual que surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos. O nome tirinha remete ao formato do texto, que parece um recorte de jornal. Um dos pioneiros na criação da tira foi o americano Bud Fisher, autor da tira Mutt Jeff. Quanto à produção brasileira, no Brasil, um dos pioneiros na criação e publicação de tiras foi Maurício de Souza, que começou publicando a tira do Cãozinho Bidu, no fim da década de 1950, no jornal Folha de São Paulo. Maurício de Souza criou uma série de outros personagens que ficaram famosíssimos, como a Mônica, o Cascão, o Cebolinha, dentre outros, e que ganharam posteriormente suas próprias revistas de histórias em quadrinhos. Aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui como foi essa primeira publicação. Esta imagem preto e branco da tela foi a primeira publicação de Maurício de Souza, pessoal, quando ele ainda era um repórter policial do jornal Folha de São Paulo. Aí depois da sua primeira publicação, as pessoas gostaram tanto que ele parou de ser repórter policial para se dedicar somente à produção de tirinhas. Aí mais na frente, como nós já lemos, ele deu origem a esses personagens da Turma da Mônica que até hoje encantam e divertem o público leitor. Pessoal, quanto à estrutura, a tirinha é uma história apresentada em uma sequência de quadros. A situação ilustrada envolve poucos personagens e ocorre em um tempo e espaço bem delimitado. Ou seja, aqui nós ainda continuamos, assim como no gênero fábula e no gênero conto popular, conservando alguns elementos da narrativa. Portanto, ainda a tirinha pode ser considerado um gênero ainda derivado da tipologia narrativa. As tirinhas mostram essencialmente imagens, mas podem conter também textos verbais, que complementam as imagens ilustradas, podendo ser publicada em diversos veículos de comunicação, como revistas, livros, jornais ou sites da internet. Então vamos lá. Página 57, na seção Lendo. Para observarmos a aplicação prática dessa estrutura,
O nosso material nos apresenta Antônio Cedrais, um cartunista baiano que, assim como Maurício de Souza, tem uma maravilhosa produção de tirinhas. Seu trabalho mais conhecido é a Turma do Chachado, que vivem muitas aventuras que falam do nosso país e da nossa cultura. Aí vocês podem ver aí o nosso autor, Antônio Cedrais, e junto com ele a representação de todos os personagens da Turminha do Chachado. Então vamos lá, pessoal. Página 57, na seção Lendo, conhecer a Turma do Chachado. Aí logo aqui na página 57, pessoal, nós temos a apresentação do primeiro personagem, é o Zé Pequeno. Zé Pequeno, personagem que faz parte da Turma do Chachado, mora no interior nordestino. Ele tem fama de ser um menino preguiçoso, mas na verdade é um garoto esperto e aventureiro, que gosta de pescar, ouvir música, tomar banho no rio, subir em árvore, passear de jumento, entre outros divertimentos. Então veja agora os principais companheiros de Zé Pequeno em suas aventuras. Aí da esquerda para a direita nós temos esse rapazinho aqui, é o Chachado. Chachado é neto de cangaceiro, cangaceiro do bando de Lampião, viu, pessoal? Mas apesar dessa herança de cangaceiro, ele também é um menino sensível, é alegre, é muito estudioso, gosta muito de observar as belezas do sertão, também é uma pessoa muito preocupada com a questão social, com tudo aquilo que envolve a natureza do sertão. Temos também a Marieta, essa menininha aqui que gosta muito de ler, passa o tempo todo corrigindo o que ela acredita ser a fala errada dos colegas dela. O sonho dela é ser professora de português. Nós temos também o Artuzinho, que é um garoto rico, filho de um fazendeiro muito rico da região. Ele pensa que pode comprar tudo com dinheiro, inclusive as pessoas. Temos esse casalzinho aqui, é a Marinês e o Capiba, são irmãos, são muito unidos. A Marinês é muito preocupada com a conservação do meio ambiente. Já o Capiba, ele quer ser um cantador tão famoso quanto Luiz Gonzaga. Ele quer conquistar o mundo com a sua música. Dando continuidade à análise da estrutura do gênero, leiamos as tirinhas. Eu estava aqui pensando, o que uma pessoa precisa para ser feliz? Dinheiro, fé, trabalho, inteligência, criatividade, consciência. Rapaz, tô lenhado, eu não tenho nada disso. Mas tu tem um monte de amigos, para emprestar um pouquinho dessas coisas quanto precisar. Pessoal, nessas tirinhas nós podemos observar de forma clara o objetivo do gênero, que é entreter, ensinar e divertir o leitor. Nós observamos também que a organização da história acontece nessa sequência de quadrinhos geralmente bem curtos, girando em torno de uma narrativa. Nós observamos também aqui, e é o que eu quero chamar a atenção de vocês, os tipos de linguagem que nós temos dentro dos quadros. Em cada quadrinho nós temos balões com a língua escrita, que chamamos de linguagem verbal. Temos também as imagens dos personagens com suas expressões faciais, ou seja, com suas caras e bocas, representando a linguagem não verbal. As duas juntas formam a linguagem mista, ou mistura de linguagem, muito comum neste gênero tirinha e também no próximo gênero que nós ainda estudaremos, que são as histórias em quadrinhos, as HQs. Outra característica das tirinhas, leiamos esta tirinha. Tu já reparou que as formigas não param? Trabalham dia e noite. Isso não te diz nada? As bichinhas não têm tempo para uma soneca. Nesta tirinha, nós vemos que o humor se faz pela composição dos próprios personagens. Nós temos aqui o Chachado, que, como nós já vimos na descrição, é um rapaz que observa muito a natureza, e desta vez ele está aqui observando o trabalho das formigas, como elas são responsáveis, como elas têm algo para ensinar para as pessoas. E ele tenta mostrar para Zé Pequeno que é o oposto, ou seja, que é o contrário dessas formigas,
que ele precisa também ser um trabalhador como as formigas, uma pessoa mais responsável. Só que o Zé Pequeno, malandro como é, sempre fugindo das responsabilidades, até lamenta que as formigas não tenham tempo para tirar uma soneca. Então o humor se faz aqui pelo tipo dos próprios personagens nessa tirinha. Outra questão abordada nas tirinhas, além do humor, é o registro de linguagem. Vamos ver essa leitura aqui. Zé, resolva um problema. Problema é comigo mesmo, professora. Se você tem 5 bananas, come 2, quantas sobram? Ah, professora, quero me desculpar, mas eu sabia essa era com laranja. Pessoal, além do humor, na Turma do Chachado, nós também podemos observar o registro de linguagem dos personagens. Como nós já falamos em outras aulas, o registro de linguagem é muito importante na composição do nosso gênero. No caso da Turma do Chachado, como são histórias que se passam no sertão nordestino, onde as pessoas têm uma linguagem menos formal, então é muito natural que nós encontremos em várias tirinhas essa linguagem aqui, como a do Zé Pequeno, que lá na turma do Maurício de Souza vai ser a linguagem do Chico Bento. Então, esse tipo de linguagem é muito importante nós observemos, porque nós chamamos de variação linguística, ou seja, é o jeito particular que cada região do Brasil tem de falar, tá certo? Não é que seja uma linguagem errada, mas é uma linguagem típica, ou seja, é uma linguagem própria das pessoas do sertão, tá certo? E muitas vezes o humor da tira ele se dá justamente por causa do registro de linguagem, porque se torna uma fala engraçada. Como nós já dissemos, a temática do gênero textual tirinha, ela não é só humorística. Nós também temos tirinhas que contam, por exemplo, histórias. A tirinha também tem como objetivo apresentar muitas vezes uma crítica social. O Chachado sendo visitado por uma turma de políticos que só aparecem na época das eleições para enganar o povo sertanejo com promessas como solução do problema da seca. E aqui o Chachado diz assim: e nós que terminamos molhando suas goelas. Ou seja, ele quer dizer com isso que os políticos vêm para roubar a confiança do povo, para conseguir o voto do povo, ou seja, o povo nordestino, o povo da seca, é que acaba sustentando eles até mesmo com a água que eles bebem, tá certo? Então aqui nós temos uma crítica a essa classe dos políticos que vão no sertão ali só sugar o que esses pobres nordestinos, o que esses pobres sertanejos ainda têm, até o pingo de água que ele tem, os políticos vão lá sugar deles, tá certo? Pessoal, vamos ficando por aqui. Façam a resolução dos exercícios do material de vocês na página 61 até a página de número 66. Após a resolução, enviem as fotos das páginas respondidas e na próxima aula nós teremos uma correção, tá certo? Fiquem todos com Deus. E até a próxima, e não esqueçam que o amor é indelegável.